Olá, educando, educanda. Agora nós vamos falar um pouco sobre o resumo. O que é o resumo? Qual a importância desse tipo de trabalho acadêmico, né, para vocês? Deixa eu organizar aqui. Pronto. Abriu aqui. Peraí. Muito bem. Unidade 2, a pesquisa e a iniciação científica na universidade, oficina de trabalhos acadêmicos, tema resumo, professora formadora Maria Leoneide, disciplina de metodologia do trabalho acadêmico. Aí, né, nós temos aqui, até diminuir que é para aparecer tudo, tema resumo. Para fazer esses slides, de certa forma, eu fiz uma consulta, né? Consultei o livro de Marina de Andrade Marconi e de Eva Maria Lacatos, Fundamentos de Metodologia Científica, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Porque eu vou fazer uma leitura sobre resumo daqui a pouco. O que eu coloquei aqui nos slides foi o quê? Foi uma síntese. Eu li a parte, né, lá no livro que fala sobre resumo e eu fiz esses slides aqui, ó. Então, eu coloquei o tema resumo. Resumo é um recurso que facilita a memorização do conteúdo por condensar apenas as informações mais relevantes. Ele segue uma ordem. Para fazer um resumo, você precisa ler. Você precisa realizar a leitura sobre um tema, sobre um texto que o professor ou a professora indicar, um texto, um artigo, um livro, um filme. Eu sei que você precisa ler, certo? O primeiro passo para realizar um resumo exige leitura. Depois, análise e definição do que realmente é essencial em um determinado texto, certo? Então, o que é o resumo? O resumo é um gênero textual que consiste em extrair as ideias e pontos principais de uma obra original e reproduzi-las em um novo texto mais curto e objetivo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse aqui, no caso, seria o resumo acadêmico. Quando você fez a sua pesquisa lá no portal da CAPES, você pesquisou teses e dissertações. Você viu no resumo, né, que o resumo estava estruturado assim. Então, nós chamamos de resumo estruturado, porque estava estruturado de certa forma que tinha introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente é constituído de apenas um parágrafo, não se trata, portanto, de uma cópia, mas sim de uma síntese entendida por você. Então, o resumo você tem que fazer e deve fazer com as suas palavras sobre o que você entendeu do assunto. Por isso, gente, exige leitura e análise. Ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fichar, marcar o texto, né? É importante. Fichar as ideias principais do autor que você está lendo. Para fazer um resumo de um texto lido, de um filme ou de uma videoaula, pense em como você explicaria a alguém o que acabou de ler, de ver o filme ou sobre o tema da videoaula, certo? Então, você pensa como você contaria e aí podemos dizer que trata-se de um resumo. Uma dica é que a melhor forma de fazer um resumo é à mão. Escreva, gente, escreva. Escrever porque quando você escreve facilita, né, na memorização. Então, os tipos de resumo. Indicativo, indica os aspectos relevantes. Informativo, ele descreve, por exemplo, a finalidade, a metodologia,
os resultados e conclusões do documento, permitindo assim que a leitura da obra original possa ser dispensada. Tem também o resumo crítico, também chamado de resenha, além de sintetizar a obra, certo? Esse tipo de resumo é uma espécie de análise, certo? O resumo crítico é quando você lê, faz a leitura de um artigo, de uma obra e também vai fazer a crítica, ou seja, você vai colocar a sua opinião, você vai argumentar sobre o que você achou, certo? Daquela leitura. Então, tipos de resumos. O resumo de acordo, né, que nós chamamos aqui do modelo acadêmico. O resumo modelo acadêmico é usado o estruturado. No resumo estruturado é possível separar a introdução, o objetivo, os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões, mesmo que escritas juntas. Isso porque o texto é construído de forma a destacá-las. Né? Eu acho que você percebeu quando você fez aquela pesquisa lá na unidade 1. Né, você viu como que estava o resumo, né, um parágrafo longo, e lá indicava a introdução, objetivo, métodos, resultados, conclusões, né, da tese ou da dissertação. Aí, gente, ó, aqui, né, o resumo tipo estruturado. A redação deve ser feita com frases curtas e objetivas, organizadas de acordo com a estrutura do trabalho, dando destaque a cada uma das partes abordadas, assim apresentadas. Né? Introdução, informar em poucas palavras o contexto em que o trabalho se insere, sintetizando a problemática estudada. Nos objetivos, deve ser explicitado claramente os objetivos, geral e específicos. Métodos, destacar os procedimentos metodológicos adotados por você, né, quando você for fazer uma pesquisa, um trabalho, um artigo científico. Né, no artigo científico, nós temos o resumo, nós vamos ver daqui a pouco. Então, com informações sobre população estudada, local, análise, estatísticas utilizadas, amostragem, entre outros. Aí contém também os resultados, que consistem em destacar os mais relevantes para os objetivos pretendidos. Os trabalhos de natureza quantitativa devem apresentar resultados numéricos, assim como seu significado estatístico. Conclusões, destacar as conclusões mais relevantes, os estudos adicionais recomendados e os pontos positivos e negativos que poderão influir no conhecimento. Então, aqui, né, como se estrutura um resumo estruturado, né, como se organiza. Gente, assim, além de ter, né, o resumo acadêmico, né, que é o resumo estruturado, o resumo utilizado em artigos científicos acadêmicos, em teses, em monografias, em TCCs, em dissertações, é possível também fazer resumos apenas com imagens. Você sabia? É possível fazer resumos com listas, é possível fazer resumos com textos curtos, é possível fazer resumos tipo diagramas, infográficos e mapas mentais, certo? Então, aqui são as possibilidades de resumos que você pode fazer. Eu sei que mapas mentais a gente utiliza muito, né, com cores, figuras, certo? Os diagramas e infográficos também. E imagem, né, acabam se tornando imagens. Para fazer um resumo, o que você deve fazer? Primeiro, você tem que ter um objetivo, saber qual o objetivo. A professora pediu um resumo, a professora pediu um resumo de quê? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que ler para fazer esse resumo? Esse resumo, de certa forma, que tipo é esse resumo? Saber o objetivo, estou fazendo um resumo para quê? Invista na leitura com fichamento, sublinhe as palavras-chave, coesão e coerência é importante. Por quê? Porque seu resumo ele precisa ter sentido. A pessoa vai ler, a pessoa tem que entender, certo? Então,
Quando não souber de uma palavra, pesquise o significado, tá bom? Aqui são algumas dicas. Para fazer um resumo, devo citar a fonte. Sim, você tem que citar a fonte. Se for resumo de uma obra, é importante indicar autor, obra, páginas, capítulos, editora, ano de publicação e etc. Aqui são as minhas referências. Eu falei que, assim, para fazer esse pequeno slide, né, essa pequena videoaula, eu consultei esse livro aqui, que eu vou te mostrar. Espera aí. Vamos abrir aqui o livro. Aqui, ó. Você vai pesquisar esse livro, é fácil de encontrar, está na internet. Tá bom? Marina de Andrade Marconi, Eva Maria Lacatos, Fundamentos de Metodologia Científica. Tá bom? Você bota aí, coloca aí no Google Acadêmico, que você encontra, certo?